E, bom, se você quiser já ir abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3, só que antes, nós nunca, eu quero uma percepção, né, um contexto, uma contextualização. Eu acho que a gente nunca esteve tão conectado e tão separados, né? A humanidade nunca esteve tão conectada e tão distante. Conectada pelos meios digitais, por essa explosão de informação, mas tão conectados por esse meio e tão desconectados na vida. E tem três coisas, né? Tem a informação, tem o conhecimento e tem a sabedoria. A informação é o dado, é o conceito. A informação são as definições. O conhecimento são esses dados, esses conceitos e essas definições organizadas. Agora, a sabedoria é o conhecimento submetido aos valores. Mas tem uma verdade aqui. Nós podemos ter todo conhecimento e nenhuma sabedoria, como também nós podemos ser sábios sem ter conhecimento. E é sobre sabedoria que eu queria conversar com os meus irmãos hoje, sobre filhos maduros que vivem a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem da vida e do Evangelho de Jesus Cristo, e não a terrena, sabedoria terrena que a palavra diz que é terrena, não é espiritual, portanto é animal, e é demoníaca, é diabólica. E eu queria ler esse texto que está aqui na carta de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Se tiver com a sua Bíblia aí digital ou a Bíblia física mesmo, podemos ler juntos. E diz assim a palavra do Senhor: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, então que o demonstre por seu bom procedimento, pelo seu testemunho de vida, pela sua vida que fala mais do que as palavras, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, humildade que produz sabedoria, sabedoria como um produto da humildade. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, amargura, raiz de amargura, a ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade, nem mintam. E também não deixem de reconhecer que isso é verdade, que isso existe, que isso acontece. Esse tipo de sabedoria, ela não vem dos céus, mas ela é terrena. Ela não é espiritual e, portanto, ela é animal. O animal, ele é um ente vivo e, portanto, ele vive pelos instintos. Então, essa sabedoria, ela é instintiva. Ela não é espiritual e ela é ainda também demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, sensivelmente sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque nós podemos experimentar de Ti, nós podemos desenvolver a Tua sabedoria em nós, Senhor Deus, a partir do temor, que é o princípio dessa sabedoria, Paizinho, do temor, da reverência, do respeito, da confiança, da decisão, Senhor, de Te ter como Senhor e Salvador. E muito obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos aqui aprender mais de Ti, Deus.
para desenvolvermos sabedoria, a tua sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos viver como filhos maduros que te revelam. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, que nós possamos ouvir a tua palavra, que somente a tua voz seja ouvida aqui, hoje e agora, Deus. Peço misericórdias sobre a minha vida, as tuas misericórdias, e que o Senhor possa me usar nesse momento, Deus, para ser uma expressão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Oramos ao Senhor no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Acho que é no capítulo, versículo 8 e 9 do segundo capítulo, né? 8 e 9. Só que no versículo seguinte, no verso 10, Paulo diz, para as boas obras. E Tiago fala muito de obras. E alguns já tentaram lá atrás, eu acho que hoje menos, porque não faz nenhum sentido, meio que antagonizar os dois ensinos. Isso não é verdade. Tiago, em nenhum momento, em nenhum segundo, tentou falar para mim ou para você, ensinar a nós que obras representam salvação. Não. Tiago falou de fé operante e de fé não operante. Foi só disso que Tiago falou. Tiago disse, somos salvos sim, pela graça mediante a fé. Agora, as obras testemunham dessa fé. As obras são a expressão visível da consciência internalizada, interiorizada, de que no Senhor nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Agora, essa consciência se reflete em frutos, se reflete em obras. Então, não são coisas em polos opostos, são dois ensinos que se complementam. E é sobre sabedoria que eu queria falar com os meus irmãos. E eu até fiz aqui algumas anotações, porque esse texto falou tanto comigo esse final de semana. Na verdade, ontem, né? Porque o Carlinhos, ele avisa a gente assim em cima da hora, né? Mas aí a pobre da Iana ela fica me ligando. Mas Iana, peraí, ele não falou comigo ainda não, acho que ele ainda vai falar comigo, né? Aí temos até um projeto aí, depois com o Eleazar a gente vai comunicar aqui. Mas esse texto falou tão forte comigo, tão forte, tão forte, tão forte. E, meus irmãos, nós vivemos uma época de muita informação, né? Cursos, influencers, a mídia digital, a inteligência artificial, é uma explosão de informação. É uma explosão de informação. E nunca houve tanta gente dizendo assim, eu sei. Nunca houve tanta gente atestando o seu próprio conhecimento. Mas Tiago faz uma pergunta que desconforta, que desconstrói um pouco. Ele pergunta assim, aqui no texto: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E essa pergunta de Tiago, ela é sobre caráter, é sobre a nossa interioridade, não é sobre o nosso currículo, sobre o nosso conhecimento, sobre as nossas aptidões, é sobre o nosso caráter. A pergunta reflete a nossa interioridade. E ele completa e diz assim: que o demonstre por seu bom procedimento com humildade proveniente da sabedoria. Humildade proveniente da sabedoria. Meu irmão, não é o que nós sabemos, é quem nós conhecemos. Esse é o ponto. Para, a partir de quem nós conhecemos, isso refletir na pessoa que nós nos tornamos. Não é ser sabido, é conhecer. É quem nós conhecemos, que revela quem nós nos tornamos. Porque conhecer e prosseguir em conhecer, é muito legal esse texto lá do livro de Oséias, no capítulo 4 e no capítulo 6.
No 4 ele diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E no 6 ele diz conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus agrega duas bênçãos na nossa vida. O primeiro é o alimento da nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé, mas esse conhecimento agrega às nossas vidas uma coisa assim que é fundamental, que é a maturidade dos filhos. Para nós sermos filhos maduros e não sermos induzidos a erros. O conhecimento. Agora, como é possível ter conhecimento e não ter sabedoria? É possível ser sábio sem ter conhecimento, porque a sabedoria tem a ver com vida, tem a ver com vivência, tem a ver com experiência de vida. E meu irmão, minha irmã, a vida sábia, ela é necessariamente uma vida cheia de Espírito Santo. A vida de quem vive a sabedoria que vem dos céus só é possível se nós nos permitirmos cheios do Espírito Santo de Deus que deve transbordar nas nossas vidas. E aí eu queria trazer quatro pontos fundamentais, assim, para ficar bem didático e pedagógico, como esse texto falou com o meu coração. Primeiro, é que a sabedoria divina ela é sobrenatural na origem. É a sabedoria que vem do alto. Por esse fato, isso significa que a sabedoria não é mérito. A sabedoria é um milagre. A sabedoria é uma dádiva, é a própria graça. E meu irmão, minha irmã, se a sabedoria vem do alto, ela só desce sobre os humildes. Essa sabedoria que vem do alto de uma forma sobrenatural na sua origem, ela vem na direção dos humildes. Ela só desce nos humildes. Como o próprio texto diz, né? Aqui no capítulo 3, ele começa dizendo assim: mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E essa humildade aqui, eu gosto muito de insistir, né, nessa pedagogia. Não é o fato da gente se tornar menor, da gente se apequenar, é só o fato da gente ser humano. Porque humanidade e humanidade provém do mesmo radical humus, do latim. Ser humilde é só ser gente, é só isso. Não tem que inventar muita coisa. E meu irmão, o primeiro ponto é esse. Se nós queremos a sabedoria, nós não precisamos, antes de esforço nenhum intelectual, mas sim de dependência. De dependência no Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E esse temor tem a ver com o exercício de dependência, tem a ver com o respeito, tem a ver com a decisão consciente de seguirmos a verdade que é Cristo Jesus. Jesus é a sabedoria, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. O segundo ponto é que essa sabedoria divina, ela é relacional na prática. Ela é relação pura. Porque o Evangelho de Jesus é relacional. Não existe vida fora das relações. Deus não criou a individualidade, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos mergulhar nessa compreensão, nesse entendimento, nessa revelação. Quando a palavra diz lá no Gênesis, homem e mulher os criou, isso ensina para que a gente possa perceber que Deus criou a relação. Deus criou nós para vivermos nas relações, porque na nossa individualidade não há nada. Não existe nada na nossa individualidade a não ser as nossas peculiaridades humanas. Mas se o nosso propósito é revelar Deus, enclausurado em mim mesmo, eu jamais cumprirei o propósito dos filhos que revelam o Pai. Só nos relacionando uns com os outros. Então a sabedoria divina, ela é relacional na prática. Porque sabedoria só aparece nesses relacionamentos. Observe a lista aqui de Tiago. Ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é misericordiosa, ela é sincera. Tem como a gente exercer virtudes, essas virtudes, sem que não seja nas nossas relações?
Não tem como. Essa sabedoria que vem de Deus, ela restaura lares, ela restaura relacionamentos. Essa sabedoria, ela reconcilia pessoas, ela suaviza a vida. Essa sabedoria divina, que é relacional, ela edifica as relações, ela pacifica a vida, ela produz virtudes que abençoa uns aos outros. Por isso que ela é relacional. Ou seja, essa sabedoria falsa, essa sabedoria terrena, ela só serve para dividir. Agora, a sabedoria que vem do alto, a verdadeira, ela reconcilia. Ela é instrumento de reconciliação. É por isso que essa sabedoria ela é relacional, meu irmão e minha irmã. Porque a verdadeira sabedoria, ela é demonstrada na mesa, ela é demonstrada no lar, no trabalho, no ministério, na vida da igreja, do corpo que ocupa os espaços da vida refletindo Jesus. A sabedoria divina, ela é relacional e é prática, é vivencial. É nas nossas relações, nos ambientes da vida que essa sabedoria se estabelece e que reflete a mais plena expressão da sabedoria que é Cristo Jesus e que a gente vai falar um pouquinho. Terceiro ponto, essa sabedoria que vem do alto, celestial, essa sabedoria ela é cristocêntrica no propósito. Ela é Jesus na veia. Cristo é a sabedoria de Deus, e a gente vê isso logo no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nos tornar semelhantes a Jesus, esse é o princípio da sabedoria. Tudo que o Espírito produz em mim e em você, meu irmão, tem um objetivo: nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. É por isso que essa sabedoria que vem do alto, ela é cristocêntrica. E ela é cristocêntrica no propósito, como propósito. Se não, vejamos, se ela é pura, Cristo é o Cordeiro Imaculado. Cristo é a mais plena expressão de pureza. Se ela é pacificadora, Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Se ela é amável, Jesus diz assim para a gente: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E todas essas expressões refletem o cristocentrismo da sabedoria divina, como propósito de vida para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Ou seja, a sabedoria é a formação de Cristo em nós. Cristo sendo formado em nós. Cristo sendo formado em nós. E essa é a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, uma decisão sábia, ela só pode ser tida como sábia se Jesus Cristo colocasse a sua assinatura naquela decisão. Se ele colocasse as digitais dele. A sabedoria divina é o próprio Jesus Cristo. Mas tem um quarto ponto que eu queria comentar com os meus irmãos. A sabedoria divina ela é santificadora nos seus efeitos. E santificação, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com perfeição. Santificação tem a ver com um processo de transformação de glória em glória, que nós, ao entrarmos nele, nós vamos tomando a forma de Jesus. É como se nós fomos criados em perfeição, caímos pelo poder do pecado e nos tornamos imperfeitos, e agora a gente estivesse num processo de reaperfeiçoamento. Mas é um processo de pecadores em processo de santificação. Lá em Efésios, quando a gente recebe essa grande notícia de que nós fomos criados desde a eternidade como filhos do coração de Deus, a palavra fala santos e irrepreensíveis. Não é perfeito. São os filhos alcançados pelo Evangelho e pela vida de Jesus que entram nesse processo. E aí nós vamos caminhando de glória em glória a este assemelhamento a Cristo Jesus. É por isso que a sabedoria divina é o próprio Jesus. É por isso que a sabedoria divina é cristocêntrica, porque é a gente se assemelhando a Ele o tempo todo. Não tem sabedoria sem a presença de Jesus em nós, sem a presença do Espírito Santo em nós. Mas a sabedoria ela é santificadora nos seus efeitos. Porque, meu irmão, antes de produzir paz, antes de produzir todas essas virtudes listadas por Tiago aqui,
A palavra diz, ela é antes de tudo pura. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de todas as coisas, antes de tudo ela é pura, pura. E meu irmão, ser puro não é ser ingênuo. Essa pureza não tem nada a ver com ingenuidade. Ser puro aqui é simplesmente nós não nos permitimos sermos contaminados pela maldade à nossa volta. É só isso. Não tem a ver com ingenuidade. Tem a ver com a decisão de não contaminar-se pela maldade. Essa é a pureza de que Tiago está falando aqui. E meu irmão, uma pessoa que cresce em sabedoria, ela cresce também em virtudes. Porque ela cresce em verdade, em integridade, em transparência, em coerência, em temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então essa sabedoria, ela é santificadora, porque ela nos insere nesse processo de assemelhamento a Jesus Cristo. A sabedoria do alto, ela nos torna melhores por dentro antes de nos tornar eficazes por fora. É como se fosse a decisão de nós nos arrumarmos por dentro, de nós arrumarmos a nossa interioridade. A gente se arruma muitas vezes por fora, né? Bota um batom, né, Letinho? Bota uma maquiagem e tal, isso tudo é muito legal, né? Mas talvez assim, anteriormente a nosso embelezamento exterior, a gente precise nos arrumar por dentro, nos organizar por dentro. Essa sabedoria, ela é santificadora porque ela traz essas verdades profundas para a nossa vida. Mas um quinto ponto e penúltimo ponto, meu irmão, é que essa sabedoria divina, ela é amorosa na sua expressão. A sabedoria que vem do alto, ela é amor na essência. E observe, a sabedoria faz bem aos outros. E uma pessoa cheia de sabedoria do alto, ela não inflama conflito. Ela não joga gasolina no conflito. Essa sabedoria que vem do alto nos evita que nós caiamos nessa cilada. Não promove o aumento das tensões. Então, nós somos um antídoto a tudo aquilo que aumenta as tensões. Ela não usa palavras como armas, ela não trata pessoas como obstáculos, ela não promove a truculência. Essa sabedoria do alto, ela é amorosa porque ela é uma antítese a tudo aquilo que separa. E ela é um fundamento de tudo aquilo que junta, que une, que harmoniza. Então a prova de que nós somos sábios não é quanto de Bíblia a gente sabe, mas é como nós amamos enquanto nós vivemos. Esse é o ponto. Por isso que ela tem o caráter amoroso. A sabedoria divina, ela também é amorosa na sua essência. E por fim, eu diria que o amor é a língua da sabedoria. E aí eu fecho aqui com a sabedoria divina, que é transformadora. Ela é transformacional, transformadora na sua, digamos, em cada detalhe. Tiago conclui dizendo assim, que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, aqui no verso 18 desse capítulo 3. Então a sabedoria não apenas muda as pessoas, ela transforma as pessoas. Não é mudança de pensamento, não é mudança de estilo de vida, é transformação de consciência, é transformação de entendimento. É uma transformação muito além da mudança. Porque, por exemplo, se eu tive um contato com Jesus Cristo e por isso eu parei de fumar, beleza, vai fazer bem para a minha saúde, eu mudei. Mas se não houver transformação, fica só por ali. Vou parar de fumar, mas continua enganando, continua fazendo coisas erradas. A mudança não resolve. O que resolve é a transformação da nossa consciência e do nosso entendimento pelo Espírito Santo que habita em nós. Então aí a gente mesmo vai ganhando as feições de Jesus Cristo no nosso jeito de ser e de viver. A sabedoria, ela não apenas nos muda, ela nos transforma. Ela cria a cultura de paz, ela cria a atmosfera de justiça, o clima de graça. Porque onde há sabedoria, há transformação, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa cheia do Espírito pode mudar um lar, um líder cheio do Espírito Santo pode mudar uma empresa, pode mudar uma equipe. Um irmãozinho cheio do Espírito pode transformar uma comunidade. E um servo cheio do Espírito pode mudar uma cidade inteira.
A vida sábia não nasce da nossa sabidez, como no dito popular, ou até da nossa inteligência, mas ela nasce da rendição e do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria que vem do alto, ela desce do trono, ela enche o nosso coração, ela purifica o nosso caráter, ela molda a imagem de Cristo em nós, ela transforma relacionamentos, ela produz paz, ela semeia justiça. E essa sabedoria, ela não é rara, ela é disponível. Tiago, no capítulo 1, o que é que Tiago está dizendo? Ela está em vigor, ela está valendo, ela está vigorando. Se você não sabe como buscar, então ore. Tiago diz assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, então peça a Deus. Porque Salomão pediu e recebeu. Paulo, no capítulo 1 da sua carta aos Efésios, ele ora para que nós recebamos espírito de conhecimento, de revelação, de sabedoria, para que os olhos do nosso entendimento sejam clareados, para que a gente perceba toda a verdade que está em Cristo Jesus, para vivermos uma vida sábia. E o Tiago aqui está dizendo, se você sente falta de sabedoria, peça a Deus. Olhe, porque a vida sábia é a vida cheia do Espírito. E o Espírito está disponível agora para mim, para você, meu irmão, porque Jesus, como se não bastasse, né? Jesus é extraordinário, né? Como se não bastasse ter aberto mão da sua glória, ter decidido descer para vir se misturar conosco, para nos ensinar todas as maravilhas do seu ministério, do seu evangelho, da sua própria vida, como se não bastasse ter se entregue a uma morte de cruz, como se não bastasse ter ressuscitado para que esse sacrifício perfeito ressignificasse a minha vida e a sua vida. Ele ainda prometeu, ao voltar para o Pai, enviar o Espírito Consolador, e nos envia o Espírito. Então a grande notícia é que esse Espírito que estava em Jesus Cristo está em mim e em você hoje, aqui e agora, para nós vivermos as mesmas coisas que Jesus viveu, porque Ele mesmo disse isso para a gente. Ele disse que coisas maiores nós faríamos por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele prometeu e Ele enviou. Então, se o Espírito Santo, mesmo que estava em Cristo Jesus, está em mim e você, meu irmão e minha irmã, nós podemos sim buscar este assemelhamento. E tem a ver com desejo. Tem a ver com desejo que produz a dinâmica da vida. Porque quando a gente deseja, a gente busca. Quando a gente busca, a gente vai dando os passinhos. E essa dinâmica vai nos inserindo nesse processo de transformação de glória em glória ao assemelhamento a Ele, Cristo Jesus. Sabedoria do alto. A sabedoria terrena, ela é, como o próprio nome está dizendo, a sabedoria humana, né? Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca, diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é amável, ela é misericordiosa, não somente misericordiosa, perceba que o texto diz cheia de misericórdia, ou seja, é a plenitude do coração de Deus derramado sobre a nossa miséria humana, plena, cheia de misericórdia. Essa é a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos, recebendo, viver. Se Deus derramou sobre a minha vida e a sua vida, meu irmão, todo o coração dele sobre a nossa miséria, para que a gente possa derramar o nosso coração sobre a miséria do outro, do nosso irmão, do nosso semelhante, porque ela é pacífica, ela é sincera, e eu termino com isso. A gente só tem que ter um cuidado com a sinceridade, porque a sinceridade, ela é uma sinceridade sensível. Eu não sei se você já percebeu, algumas pessoas dizem assim, não, eu sou desse jeito porque eu sou sincero, e descarrega um caminhão de melancia sobre a cabeça das pessoas. Não, isso é estúpido. Isso não é sinceridade, isso é grosseria. Isso é maldade. E eu termino com esse testemunho. Eu gosto muito de trazer esses fatos da minha vida. Eu estava em Jerusalém com o meu irmão Bruno e não tinha onde botar o carro, onde colocar o carro. E aí eu vi um terreno baldio na frente, assim, e fui lá ver que tinha uns carros estacionados, fui lá ver, era um estacionamento mesmo, improvisado. E nós chegamos pro rapaz, falou, dá para deixar à noite? Ele falou, dá. E como funciona? Você vai deixar que horas? Falei, 7 horas. Então você deixa os 7, pega as 7.
12 horas, 25 shekels. Aí eu falei, tá bom demais. Ficamos felizes quando dormi. Eu cheguei 7h05 lá, mais ou menos. Você quer um pouquinho atrasado, mas muito pouco. Eu não sei exatamente 5, 6 minutos. Aí eu dei uns 25 shekels para ele. Ele falou, não, 50. Eu falei, mas não combinamos 25? Isso, combinamos até de 7. Eu falei, mas são 7h05. Isso mesmo, 7h05. 7h05, né, 7? Aí eu comecei a tentar dar um pouco de justiça àquela conversa, né? Quanto mais eu tentava, mais ele ficava feroz. Quando eu vi que ele ia bater em mim, eu falei, tá aqui 50 cheques do meu tchau, muito obrigado, Deus te abençoe. Aí nós fomos, eu e o Bruno, fomos falar com uma comunidadezinha de brasileiros, próximo a Tel Aviv, nossa, que faro da vida, essas cidadezinhas pequenas, né? Quando cheguei lá, eu falei desse ponto. Aí o rapazinho falou assim, não, eles são assim porque eles são sinceros. Eu falei, opa, então sinceridade, despolgada de sensibilidade não é virtude. É mal, é um problema. Porque tem muita gente dizendo assim, não, eu sou assim porque eu sou sincero. Não, meu irmão, você está agredindo as pessoas. Não, eu sou verdadeiro. Sou verdadeiro, né, Dessa? Esse negócio, né? Autêntico, tem essas coisas, não, meu irmão, isso é procedimento. Isso ali é dureza de coração. Porque se a sensibilidade não vier apegada à sensibilidade, não é de culto. E aí você pega, por exemplo, um judeu messiânico. E eles são assim no comércio. São muito frios mesmo, assim, um pouco, você sente essa frieza, né? Mais ou menos tipo assim, quer, não quer, tem quem queira, vai comprar, não vai, vamos lá, sai na fila porque tem gente querendo, mas eles são muitas, estou exagerando um pouquinho. Agora, não vai comprar, sai. Agora, olha o que Jesus Cristo faz na nossa vida, gente. Agora, olha o que Jesus faz na vida do ser humano. Aí você pega um judeu messiânico. O judeu igual, mesma terra, mesmo povo. Rapaz, ele te abraça, ele te beija, ele te chama para tua casa, ele te leva para tua casa, ele pede para tu dormir lá. Olha que diferença que Jesus faz na vida. Então Jesus é a sensibilidade que agrega valor à sinceridade. Então essa sabedoria sincera ou sensivelmente sincera. Então, meus irmãos, essa sabedoria ela vem na nossa direção. Agora ela só desce sobre a vida daqueles que exercem a humildade, que decidiram ser gente na relação uns com os outros. Ela é sobrenatural, ela é cristocêntrica, ela é relacional, ela é transformadora e que essa sabedoria desça sobre nós, para nós vivermos a excelência do Evangelho da vida de Jesus, para nós podermos preencher esses ambientes, esses espaços da vida, refletindo o caráter de Jesus. Aí nós estaremos agindo com sabedoria e independente, você nem tem conhecimento, zero de conhecimento, mas plenos da sabedoria que vem do alto. E é pura, pacífica, amorosa, cheia de misericórdia, plena de paz para os pacificadores, cheia de virtudes. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos falar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Que glorificamos, Pai, por Deus. Nós podemos usufruir do teu ensino, Deus. Nós podemos aprender de Ti. E o que nós te pedimos agora, Deus, humildemente, Senhor, como Paulo nos ensina, que a Tua graça se manifesta salvadora nas nossas vidas, nos ensinando a viver. E o que nós te pedimos, Deus, é que nós possamos aprender de Ti, mas especialmente viver tudo aquilo que nós aprendemos de Ti. Nós somos falhos, falíveis, imperfeitos, e é por isso que nós estamos aqui, Deus, rendidos a Ti, declarando a Ti a nossa falibilidade humana e declarando também que precisamos, necessitamos de Ti, Senhor Deus. Mas também estamos aqui declarando que desejamos e que queremos, Senhor Deus, receber por meio do Teu Santo Espírito todo o ensino de virtudes que vem de Ti, Deus. Não para acumularmos conhecimento, não para entesourarmos esse conhecimento, mas para nós vivermos, Senhor Deus, tudo aquilo que nós aprendemos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Senhor, a sermos como Tu, Jesus. Dá-nos o coração parecido com o Teu, Jesus. Tu que és a excelência da sabedoria, para que a Tua sabedoria em nós se transforme em testemunho vivo de quem Tu és, Jesus. Para as nossas relações, para abençoarmos, Senhor, para abraçarmos aquele que precisa do abraço, para acolher aquele que precisa ser acolhido,
para exercermos, Deus, no dia a dia, na nossa vida, a tua sabedoria, Senhor Deus, que é, na verdade, a excelência dos relacionamentos. É o teu evangelho relacional, Deus. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento, Deus. Leva-nos para as nossas casas, que nós possamos, Senhor Deus, meditar nessa tua palavra, para sermos sábios, conforme aquilo que o Senhor nos ensina, para sermos parecidos contigo, Jesus. Para nos parecermos, não para sermos mais inteligentes, mas para sermos mais parecidos contigo, Senhor Jesus. E esse é o princípio da sabedoria, do temor, no sentido do respeito, da reverência, da decisão de te seguir e de te servir, Jesus Cristo, servir uns aos outros. Muito, muito obrigado. No nome bendito de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, esse amor que é a semente, esse amor que é o sêmen, e a essência de Deus, que é o nome de Deus. Nós somos gerados dessa semente, deste sêmen, desse amor que a nossa mente humana não consegue alcançar. Mas tu és tão bom, Deus, que tu nos revela esse amor de um jeito prático, encarne-nos. E aí vem a graça do Filho. O Deus revelado no Jesus de Nazaré que desce, cheio de graça e de verdade. E nós vemos a sua glória. Muito obrigado, Senhor. E que esse amor tornado prático por meio da graça do Filho que desce e que vem, desague, Deus, no propósito eterno para o qual o Senhor nos criou, que é o propósito das relações, da comunhão, para que nós possamos viver esse amor de um jeito prático, uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros, e essa é a tua dinâmica, que seja também a nossa dinâmica. E que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos nós aqui nesse momento, nesse espaço, nesse ambiente, mas também com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo, em todo lugar. No nome bendito de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado.